Bom, o meu grupo vai falar de carga elétrica e os integrantes são eu, João André, a Priscila, Larissa, o Rafael, a Dominique e a Alice. Bom, nos átomos existem os prótons, os elétrons e os nêutrons, que são cargas, respectivamente, positivas, negativas e neutras. Aqui é a localização dos prótons, dos elétrons e dos nêutrons. Os nêutrons e os prótons, eles ficam localizados no centro do átomo, eles não conseguem se mover e eles ficam sólidos lá. Enquanto os elétrons, eles ficam nas camadas mais externas e eles podem se mover e ter interação entre si. Bom, na carga elétrica dos átomos, eles podem ser positivos. Com positivos, eles vão se repelir. Quando for negativo com negativo, eles também vão se repelir. Eles só vão se atrair quando for positivo com negativo. Isso. Aqui está um exemplo de como as cargas positivas com positivos vão se repelir, as cargas negativas com negativas vão se repelir e as cargas positivas e negativas vão se atrair. Se o corpo está com carga elétrica positiva, existe falta de elétrons, assim o número de prótons vai ser maior que o número de elétrons. Se o corpo estiver com carga elétrica negativa, vai existir uma falta de prótons. Assim, o corpo vai estar com um número maior de prótons do que de elétrons. E se a carga elétrica for neutra, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Assim, não vai haver interação entre os corpos. Meu nome é Dominique e vou falar sobre carga elétrica. Carga elétrica é o processo da física que permite ter energia elétrica. Vou falar sobre a eletricidade na antiguidade. Tales de Mileto, um grande filósofo grego, analisou que se pegasse um ambar e atritasse na pele de animais ou na lã, haveria atração. E o que é um ambar? É uma resina fóssil. Tá aqui. Daí surge o William Gilbert com a teoria de que não só o ambar, mas outros materiais também eram capazes de atrair outros objetos. Com isso, depois de um tempo, surge Otto Wangenik com a sua invenção gerador eletrostático. Aqui há uma esfera de enxofre com bastão de ferro e na ponta madeira, que quando se atrita, transforma-se em energia. Ele também observou que dois corpos eletrizados podem se atrair ou se repelir. Meu nome é Larissa, vou falar sobre carga elétrica, condutores e isolantes. Os condutores de eletricidade são meios materiais que permitem facilmente a passagem de elétrons, de cargas elétricas. O que caracteriza o material como condutor é a camada de valência dos átomos que constituem o material. A camada de valência é a última camada de distribuição dos átomos. Em razão da grande distância entre essa última camada e o núcleo, os elétrons ficam fracamente ligados com o núcleo, podendo dessa forma abandonar o átomo em virtude das forças que ocorrem no interior dos átomos. Um exemplo de condutores são os metais. Agora eu vou falar sobre isolantes. Os materiais isolantes fazem o papel contrário dos condutores. Eles são materiais nos quais não há possibilidade de movimentação de cargas elétricas. Esses materiais são assim caracterizados porque os elétrons da camada de valência estão fortemente ligados ao núcleo, não permitindo dessa forma que ocorra a fuga dos mesmos. Os materiais isolantes são largamente utilizados, assim como os materiais condutores. São utilizados, por exemplo, na parte externa dos fios, encapando-os para melhor conduzir a eletricidade. Como exemplo dos isolantes, temos a borracha e a madeira. Bom, meu nome é Priscila e eu vou falar sobre o processo de eletrização. Considera-se um corpo eletrizado quando o corpo tiver um número diferente de prótons e de elétrons, ou seja,
quando ele não estiver neutro. A primeira observação considera-se que foi feita com os gregos. Existem 3 tipos de eletrização. A primeira se chama atrito. De preferência se usa 2 corpos neutros, um cede elétrons e o outro recebe. No final, as cargas elétricas serão opostas, ou seja, uma será positiva e a outra será negativa. Pronto, aqui nós temos um exemplo. Aqui seria um canudinho de refrigerante e aqui pequenos papeizinhos enrolados. Daí o que vai acontecer? A gente vai atritar esse canudo, os dois estão neutros. A gente vai atritar esse canudo num pano qualquer, de preferência lã. Daí, quando a gente atritar o canudo, ele vai ficar eletrizado negativamente. Quando juntar esse canudinho com os papéis, o canudinho vai atrair as cargas positivas dos papeizinhos. Pronto. O segundo tipo de eletrização chamamos de contato. Nós teremos um corpo eletrizado e um corpo neutro. De preferência, 2 condutores. No final, eles terão cargas elétricas iguais. Aqui nós temos um exemplo do gerador de Van Graff, em que 2 corpos condutores, esse está eletrizado, que é a bola, está eletrizado, e a pessoa está neutra. Ao encostar na bola, as cargas irão passar para a pessoa, fazendo com que os cabelos se arrepiem. Bom, aqui nós teremos o terceiro tipo de eletrização, que se chama indução. A gente vai ter 2 corpos, um corpo A e um corpo B, sendo A positivamente eletrizado e B neutro. Ao se aproximar, eles não vão entrar em contato, mas ao se aproximar, as cargas positivas do corpo A irá atrair as cargas negativas do corpo B. Se a gente aterrar o corpo B, as cargas negativas da Terra irão se deslocar para o corpo B. No final, nós teremos o corpo B eletrizado negativamente. Bom, eu vou falar um pouco sobre a série triboelétrica. A série triboelétrica é uma tabela criada para mostrar os materiais que são eletrizados por atrito, que mostra a facilidade de conservação das suas cargas. Bom, a parte de cima dos materiais que ficam em cima são os que possuem as cargas positivas e as partes de baixo são as que possuem as cargas negativas. Pois os que adquirem mais cargas positivas facilmente ficam na parte de cima e as que não ficam na parte negativa, como o âmbar, a madeira, a borracha, e os que recebem cargas positivas mais facilmente, a pele seca, o couro, pele de coelho, vidro. Então a gente pode notar que a utilização das cargas elétricas que são eletrizadas por atrito, elas formam uma conservação das cargas elétricas. Pois quando os elementos da parte de cima liberam elétrons, quando ganham cargas positivas, os elementos da parte de baixo da tabela dissolvem os elétrons, fazendo assim um sistema de anulação. Meu nome é Rafael, vou falar sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é uma lei que espera a interação eletrostática entre partículas eletricamente carregadas. Esta lei estabelece que o modo da força entre 2 cargas elétricas uniforme, que seria o Q1 e o Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, que seria o modo das 2 cargas, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Essa força pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo dos sinais da carga. Ela seria atrativa se as cargas tiverem sinais opostos e repulsiva se as cargas tiverem o mesmo sinal. A lei de Coulomb pode descrever-se que ela seria mais ou menos assim: F igual a K vezes Q1, Q2 dividido pela distância quadrada. Aqui eu tenho uma questão, um exemplo, que no exemplo ele te dá Q1, que seria 1 vezes 10 a menos nona, Q2, 5 vezes 10 a menos décima,
Distância, 0,3, já está em metro quando eu desejo transformar. E a constante, que é esse primeiro, 9 vezes 10 sobre 9. A força que ele está pedindo e a fórmula que a gente já tem. Agora é só substituir. F igual a 9 vezes 10, nona, vezes B. Q1, Q2, sobre a distância quadrada. Multiplicando. Daí, 9 vezes 9, 9 vezes 55. Vezes 10. 10. Sobre 0,09. Para facilitar a multiplicação, o cálculo, a gente passa de 2 zeros para cima, ficaria 1.500 vezes 10, décima sobre 9, que é a resposta dá 500. Meu nome é Maria Alice e vou falar sobre a utilização e conservação da carga. Conservação das cargas. Quando um corpo é eletrizado, não há criação de carga no processo. Se um dos corpos cede carga negativa ao outro, ele ficará carregado positivamente, com a mesma quantidade de carga cedida ao outro. Ou seja, um corpo tem cargas positivas e cargas negativas. Ele cede cargas negativas ao outro, com a mesma quantidade. Ou seja, aqui ele vai ficar carregado positivamente. Isto é coerente com a observação de que a matéria neutra, sem excesso de cargas, contém o mesmo número de cargas positivas e negativas. Aqui tem o mesmo número de quantidades positiva aqui e de negativa. Na lei da conservação da carga elétrica, a carga não pode ser criada e nem destruída. Ela pode ser transferida de um corpo para o outro. Mas a carga total do sistema isolado permanece inalterada. A lei da conservação da carga é tão poderosa que se aplica a todos os fenômenos envolvendo cargas elétricas, desde o simples fregar de um pente com uma flanela a uma reação nuclear nuclear de uma bomba atômica. Utilização da carga. No século XVIII, acreditava-se que a carga elétrica era um fluido contínuo. No início do século XX, Robert Millikan, com sua experiência de gota de óleo, mostrou que a carga de um corpo é sempre um múltiplo inteiro de uma carga fundamental. Lei da quantização da carga elétrica. A carga de um corpo eletrizado é sempre um múltiplo inteiro de uma carga fundamental. Este é o valor da carga do elétron. Mais uma equação, usamos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. É uma das constantes fundamentais da natureza. Aqui são algumas curiosidades. A palavra quanto é originada do latim e significa quantidade de algo. Quanto é um termo genérico que significa uma quantidade usualmente elementar, unitária, de algo da natureza, qualquer, abstrata ou concertada. O plural de quanto